Imagine caminhar por uma floresta tão densa que a luz do sol mal consegue atravessar o teto verde formado pelas copas das árvores. O ar é pesado, úmido, repleto de sons que parecem vir de todos os lados. Pássaros exóticos, insetos invisíveis e o estalar de galhos que lembram passos distantes. No coração dessa imensidão, que por séculos foi considerada intocada e selvagem, arqueólogos acabam de encontrar sinais que desafiam tudo o que pensávamos saber sobre a história das Américas. Uma descoberta que não apenas intriga, mas que pode reescrever capítulos inteiros da trajetória humana no continente, a cidade perdida da Amazônia. O que aconteceria se eu dissesse que, muito antes da chegada dos europeus, essa floresta escondeu sociedades tão complexas quanto as grandes civilizações conhecidas, como os maias ou os incas? Não estamos falando de pequenos grupos isolados, mas de cidades inteiras, planejadas com ruas, praças, sistemas de irrigação e até monumentos que só agora começam a emergir da terra e da mata. Por muito tempo, a ideia de uma Amazônia povoada por culturas avançadas foi rejeitada pela ciência tradicional. A floresta era vista como um espaço hostil, incapaz de sustentar populações grandes e permanentes. Mas as evidências mais recentes, reveladas por pesquisas de alta tecnologia e expedições arqueológicas de ponta, estão virando esse paradigma de cabeça para baixo. Essa descoberta não é apenas sobre o passado distante, ela toca em algo muito mais profundo. Nossa compreensão sobre a capacidade humana de criar, se adaptar e florescer, mesmo nos ambientes mais extremos. Se cidades de grande porte realmente existiram no coração da floresta, isso significa que o potencial humano vai muito além do que fomos levados a acreditar. Mais do que ruínas escondidas, o que está em jogo é a própria narrativa que herdamos sobre quem somos e de onde viemos. Agora, pense comigo. Quantas histórias permanecem enterradas debaixo das raízes centenárias e dos rios sinuosos da Amazônia? Quantos vestígios de uma engenharia ancestral repousam sob a terra, invisíveis aos nossos olhos, mas pulsando como memórias de uma humanidade esquecida? Cada nova descoberta é uma peça desse quebra-cabeça que começa a revelar uma imagem diferente, muito mais grandiosa e inesperada. E ao contrário do que se imaginava, essa imagem não é feita apenas de povos nômades ou aldeias pequenas, mas de sociedades que poderiam rivalizar em complexidade com algumas das maiores civilizações conhecidas. É justamente aqui que a história começa a ganhar contornos de mistério e fascínio. O que levou essas cidades ao desaparecimento? Teria sido a chegada dos colonizadores com doenças e destruição? Ou a própria floresta, com sua força implacável, teria engolido lentamente cada pedra, cada estrutura, até deixar apenas vestígios escondidos sob a vegetação? Essas perguntas não têm respostas definitivas, mas o que os arqueólogos vêm encontrando é suficiente para acender um debate intenso, não só entre cientistas, mas também entre todos nós que desejamos compreender melhor nossas raízes. O mais impressionante é como a tecnologia moderna, como o LIDAR, um sistema de mapeamento a laser capaz de penetrar a cobertura da floresta, está transformando nossa visão do invisível. Pela primeira vez, conseguimos enxergar do alto aquilo que a natureza escondeu por séculos, traçados de ruas, áreas de cultivo e padrões que revelam não apenas ocupação humana, mas organização social em larga escala. Isso muda tudo, porque mostra que a floresta não era um vazio selvagem, mas sim um palco de criação humana em níveis que até pouco tempo atrás pareciam impossíveis. E aqui está o gancho que prende ainda mais a nossa atenção. Se essa cidade perdida realmente existiu, ela não está sozinha.
Cada revelação sugere que a Amazônia poderia ter abrigado uma rede inteira de sociedades conectadas, trocando conhecimento, cultura e talvez até crenças espirituais que ainda ecoam entre as comunidades indígenas que vivem ali hoje. O passado pode estar mais vivo do que imaginamos, escondido nas tradições orais, nos rituais, nas lendas que por tanto tempo foram tratadas apenas como mitos. O que você vai descobrir neste vídeo não é apenas uma história de pedras, ruínas ou mapas antigos. É um convite a repensar a maneira como enxergamos a própria história da humanidade. Se a cidade perdida da Amazônia for de fato o que as evidências apontam, então estamos diante de uma revelação capaz de mudar a visão que temos não só sobre o passado, mas também sobre o futuro. Afinal, se no coração da maior floresta do planeta foi possível erguer civilizações complexas, que outras surpresas podem estar à espera, escondidas em lugares onde ninguém ousou olhar até agora? Acompanhe esta jornada e prepare-se para mergulhar em um enigma que une ciência, mistério e a força inquebrantável da imaginação humana. Porque a cidade perdida da Amazônia não é apenas sobre o que foi descoberto, é sobre o que ainda está por vir. Capítulo 2. Durante séculos, a vastidão da Amazônia foi envolta em um véu de mistério. Muitos acreditavam que ali só existiam tribos nômades, pequenos agrupamentos humanos dispersos em meio à selva, sobrevivendo da caça, da pesca e de um contato íntimo com a natureza. Essa visão moldou durante muito tempo o olhar do mundo ocidental sobre a floresta. Um espaço intocado, impenetrável, um território que nunca teria abrigado grandes centros urbanos ou civilizações organizadas. Mas o que a ciência começa a revelar é algo que desafia essa noção e abre um caminho completamente novo para compreender a história do continente sul-americano. A arqueologia tradicional sempre carregou consigo uma crença profundamente enraizada: a de que a Amazônia, com seu solo pobre e sua biodiversidade complexa, jamais poderia sustentar populações densas, muito menos cidades planejadas. No entanto, nos últimos anos, escavações meticulosas e tecnologias de ponta, como o mapeamento por laser aéreo, o chamado LIDAR, vem mostrando que essa ideia talvez tenha sido uma das maiores distorções históricas já perpetuadas. O que antes parecia apenas floresta sem fim, agora revela traços de geometria artificial, marcas de construções e estradas que se estendem por quilômetros, indícios inegáveis de um povo sofisticado, capaz de transformar o ambiente sem destruí-lo. Esse achado coloca em xeque uma visão que dominou livros didáticos e universidades por gerações. Afinal, se esses povos amazônicos foram capazes de erguer cidades e redes de organização social complexas, por que isso foi ignorado durante tanto tempo? A resposta não está apenas no silêncio da floresta que se recompôs sobre essas ruínas, mas também no filtro cultural que sempre valorizou civilizações como os maias, os incas ou os astecas, enquanto subestimava o potencial da Amazônia. A floresta exuberante e ao mesmo tempo implacável parece ter sido cúmplice em esconder sua própria história, cobrindo as estruturas com camadas de tempo, raízes e terra. As novas descobertas trazem à tona não apenas a materialidade de uma cidade perdida, mas uma mudança de paradigma, porque pensar em cidades na Amazônia não significa apenas imaginar construções de pedra ou palácios imponentes, mas sim um modelo de vida em harmonia com o ambiente. Estradas alinhadas, praças cerimoniais, sistemas de cultivo que fertilizavam o solo de maneira engenhosa. Tudo isso aponta para sociedades que dominavam técnicas sofisticadas, adaptadas ao coração verde do planeta. O impacto é tão grande que força arqueólogos, historiadores e até ecologistas a repensarem o que significa civilização.
Essa narrativa é ainda mais fascinante quando lembramos que muitos exploradores do passado relataram ter visto indícios de cidades no interior da selva, mas quase sempre foram desacreditados. O caso mais famoso é o do coronel britânico Percy Fawcett, que no início do século XX descreveu uma suposta cidade avançada, a qual chamou de Cidade Z. Sua expedição terminou em mistério, com seu desaparecimento e o descrédito de suas histórias. Mas agora, com o avanço tecnológico e a coragem de pesquisadores contemporâneos, os relatos de Fawcett parecem ganhar novo peso. Não se trata de fantasia, mas de pistas que estavam à frente do seu tempo. O que torna esse tema ainda mais intrigante é que essas descobertas não são apenas pedras ou ruínas abandonadas. Elas carregam consigo a prova de que a história humana não se limita aos grandes impérios conhecidos. Há capítulos inteiros que foram apagados ou ignorados, talvez porque não se encaixavam na lógica eurocêntrica de progresso e civilização. A Amazônia, vista por tanto tempo como um vazio cultural, revela-se agora como o palco de uma das mais fascinantes reviravoltas arqueológicas da atualidade. E a pergunta inevitável surge: se essa floresta guardou por tantos séculos o segredo de uma cidade perdida, quantas outras ainda repousam ocultas sob seu manto verde? Essa é a faísca que impulsiona arqueólogos a continuarem explorando, a questionarem cada raiz, cada elevação de terra que antes parecia natural, mas que agora pode ser um fragmento de uma civilização esquecida. Essa quebra de paradigma é apenas o início, pois entender essa cidade perdida não é apenas resgatar ruínas, mas também repensar toda a forma como a humanidade entende sua própria trajetória. E é aqui que a história ganha uma nova camada de suspense, porque cada descoberta não responde apenas a perguntas antigas, mas abre outras muito maiores, que desafiam até mesmo a nossa visão de futuro. Ao adentrarmos o território da cidade perdida da Amazônia, percebemos que a magnitude do que foi encontrado vai muito além do que qualquer expedição imaginou. As imagens captadas por drones e sistemas de mapeamento a laser revelam padrões geométricos que desafiam qualquer explicação casual. Não se trata de construções esporádicas ou aglomerados de cabanas. Estamos diante de uma rede organizada de estruturas, ruas e praças conectadas de maneira lógica, demonstrando planejamento urbano avançado. Cada linha retangular ou circular que surge sob a copa das árvores é um vestígio da capacidade humana de transformar o ambiente sem destruí-lo, criando harmonia entre a natureza e a arquitetura. Essas evidências mostram que os habitantes da região possuíam conhecimento sofisticado sobre engenharia, agricultura e administração territorial. Os sistemas de irrigação e terraços encontrados indicam que eles sabiam como gerenciar recursos hídricos e fertilizar solos pobres, garantindo produção alimentar suficiente para sustentar grandes populações. Esse grau de complexidade refuta a narrativa de que a floresta amazônica sempre foi um espaço incapaz de abrigar sociedades densamente organizadas. Cada descoberta, cada traço visível no mapeamento aéreo é uma peça de um quebra-cabeça que transforma o que se sabia em algo radicalmente novo. A tecnologia aplicada nas expedições modernas é fundamental para entender essa transformação. O lidar penetra a densa vegetação e revela estruturas escondidas que a olho nu seriam impossíveis de identificar. Com isso, arqueólogos conseguem mapear cidades inteiras e descobrir conexões entre diferentes áreas de ocupação. Estradas que se estendem por quilômetros sugerem uma sociedade com capacidade de comunicação, transporte e logística bem estruturada. O impacto disso é profundo, porque indica que estamos diante de uma civilização capaz de manter coesão social,
planejar expansões urbanas e, provavelmente, organizar atividades cerimoniais e comerciais complexas. Mas o mais surpreendente não é apenas o tamanho da cidade ou a complexidade de suas construções, e sim o nível de sofisticação que sugere relações políticas e culturais intrincadas. Evidências de praças centrais, possíveis centros cerimoniais e áreas de habitação mostram que a vida urbana na Amazônia não era apenas funcional, mas também social e simbólica. Cada monumento e alinhamento estrutural pode ter tido um significado ritual, espiritual ou cultural, revelando dimensões da civilização que vão além da sobrevivência cotidiana. Isso nos faz questionar não apenas o que conhecemos da história, mas como interpretamos a inteligência, a criatividade e a espiritualidade desses povos. Além disso, essa descoberta abre portas para uma reflexão mais ampla sobre o impacto humano no ambiente. Diferente de sociedades que alteravam radicalmente o território, a cidade perdida da Amazônia demonstra uma forma de ocupação integrada, sustentável e inteligente, adaptada à complexidade ecológica da floresta tropical. A cidade foi construída de maneira que respeitasse a topografia, o fluxo dos rios e os ciclos naturais, oferecendo um exemplo de coexistência que ainda hoje impressiona estudiosos. O elemento de mistério também permanece intacto. Muitos dos motivos que levaram à queda ou abandono dessas cidades ainda são desconhecidos. Mudanças climáticas, pressões ambientais, doenças ou conflitos internos podem ter contribuído para o desaparecimento dessas sociedades. Cada resposta gera novas perguntas, e essa ausência de conclusões definitivas mantém a narrativa viva, atraindo não apenas pesquisadores, mas todos que desejam compreender os segredos ocultos da história humana. E enquanto continuamos a estudar, as implicações são enormes. A cidade perdida da Amazônia não é apenas uma descoberta arqueológica. Ela representa uma oportunidade de repensar conceitos centenários sobre civilização, urbanismo e sobrevivência em ambientes extremos. Cada nova descoberta adiciona profundidade à nossa compreensão e nos lembra de que a história que herdamos é apenas uma parte do que realmente aconteceu. Enquanto exploramos os detalhes dessa cidade perdida, começamos a perceber que estamos diante de algo que desafia a compreensão convencional da história da Amazônia. Cada estrutura descoberta, cada padrão de ocupação, sugere que esses povos possuíam conhecimentos que até hoje nos impressionam. Estradas retas, atravessando áreas densas da floresta, alinhamentos precisos de construções e áreas abertas que podem ter servido como praças ou centros cerimoniais, indicam planejamento urbano de alto nível. Isso mostra que a sociedade que habitava a região não apenas sobrevivia, mas prosperava, desenvolvendo técnicas sofisticadas de engenharia e organização comunitária. O estudo dessas construções revela também um conhecimento profundo sobre o manejo da água e do solo. Sistemas de irrigação e terraços agrícolas permitem que grandes populações fossem sustentadas, mesmo em um ambiente desafiador como a floresta tropical. Isso é um indício claro de inteligência adaptativa, de capacidade de observar o ambiente e transformá-lo de maneira eficiente sem destruí-lo. Cada descoberta desse tipo nos obriga a reconsiderar a narrativa histórica que sempre retratou a Amazônia como uma região praticamente desabitada antes da chegada dos colonizadores europeus. O mais fascinante é a possibilidade de conexões entre diferentes núcleos urbanos. As estradas e caminhos que se estendem por quilômetros podem indicar uma rede de cidades e vilarejos interconectados, com trocas de bens, ideias e práticas culturais. Isso sugere que a região poderia ter abrigado uma civilização complexa, organizada socialmente, com hierarquias, regras e possivelmente até sistemas políticos estruturados.
Cada elemento mapeado com o lidar nos aproxima de compreender como essa sociedade funcionava e quais eram suas prioridades, crenças e modos de vida. A arqueologia moderna também nos proporciona uma perspectiva inédita sobre a dimensão espiritual e cultural desses povos. Praças centrais, estruturas circulares e monumentos isolados podem ter servido como locais de rituais, celebrações ou observações astronômicas. Essa ligação entre arquitetura, natureza e espiritualidade sugere que a cidade não era apenas um espaço funcional, mas também simbólico, com um entendimento sofisticado do cosmos e do papel do ser humano dentro dele. Isso nos permite enxergar a civilização amazônica antiga com uma profundidade que vai muito além do que imaginávamos. A cidade perdida da Amazônia não é apenas uma relíquia do passado. Ela nos força a questionar conceitos enraizados sobre progresso e civilização. Se populações dessa complexidade existiram no coração da floresta, devemos repensar os critérios que usamos para avaliar sociedades antigas e reconhecer que muitas histórias foram ignoradas ou subestimadas. A cidade desafia preconceitos históricos e abre espaço para novas interpretações, mostrando que a humanidade sempre encontrou maneiras de se adaptar, sobreviver e prosperar em qualquer ambiente. E mesmo com todas essas descobertas, o mistério persiste. Por que essas cidades foram abandonadas? Que forças naturais ou sociais levaram ao seu desaparecimento? Cada pesquisa responde algumas perguntas, mas também levanta novas, mantendo a narrativa viva e fascinante. O estudo contínuo da Amazônia é uma lembrança de que a história humana é muito mais complexa e rica do que os registros escritos ou a memória tradicional sugerem. Cada pedra, cada traço de estrada, cada alinhamento geométrico revela fragmentos de uma civilização esquecida, que ainda tem muito a nos ensinar sobre criatividade, adaptação e sobrevivência. À medida que nos aprofundamos na cidade perdida da Amazônia, percebemos que a descoberta não se limita apenas às estruturas físicas, mas também à narrativa cultural que essas construções carregam. Cada alinhamento, cada estrada e cada praça central sugere uma sociedade com sistemas de organização complexos, provavelmente com hierarquias sociais, responsabilidades definidas e um conhecimento detalhado do ambiente em que viviam. Isso demonstra que os habitantes não estavam apenas sobrevivendo, mas prosperando, interagindo com a floresta de forma estratégica, planejada e altamente inteligente. O estudo das áreas de cultivo revela que essas populações dominavam técnicas agrícolas avançadas. Terraços, canais de irrigação e métodos de enriquecimento do solo permitiam o cultivo eficiente em regiões que, até então, eram consideradas impróprias para grandes plantações. Esse nível de sofisticação mostra que eles possuíam uma compreensão profunda dos ciclos naturais e das condições climáticas da Amazônia, sendo capazes de adaptar suas estratégias de sobrevivência e prosperidade a um ecossistema complexo e desafiador. Além disso, os vestígios encontrados sugerem que existia uma rede de comunicação e transporte entre diferentes núcleos urbanos. Estradas retas que se estendem por quilômetros indicam a possibilidade de trocas comerciais, culturais e cerimoniais, mostrando que essa sociedade era interconectada e estruturada. Essa descoberta desafia a ideia de que as civilizações amazônicas antigas eram isoladas e dispersas, provando que havia planejamento urbano, estratégia social e coordenação em larga escala. Os achados também oferecem pistas sobre a dimensão espiritual e simbólica dessa sociedade. Estruturas circulares e praças centrais podem ter sido locais de rituais, celebrações ou observações astronômicas, sugerindo uma ligação entre o cotidiano, a religião e a cosmologia.
Isso indica que a cidade não era apenas funcional, mas também carregava significados culturais profundos, revelando a complexidade do pensamento e da espiritualidade desses povos. A descoberta dessa cidade perdida reconfigura nossa compreensão da Amazônia e da história humana em geral. Se essas civilizações foram capazes de criar sociedades complexas e interconectadas no coração da floresta, precisamos repensar conceitos de civilização, progresso e inteligência adaptativa. Cada nova evidência mostra que a história que conhecemos é apenas uma parte do que realmente ocorreu e que muitos capítulos permanecem escondidos, esperando para serem revelados. O mistério sobre o desaparecimento dessas cidades permanece. Mudanças ambientais, epidemias, conflitos internos ou a combinação de vários fatores podem ter levado à sua ruína. Cada descoberta não apenas responde perguntas antigas, mas levanta novas, mantendo vivo o fascínio e a urgência de continuar explorando a Amazônia. Este é o ponto em que passado, presente e futuro se encontram, e onde a cidade perdida nos desafia a repensar nossa própria compreensão da humanidade, da história e do mundo que habitamos. O que torna essa cidade perdida ainda mais fascinante é o modo como a tecnologia moderna está revelando segredos que permaneceram ocultos por séculos. O LIDAR, que utiliza lasers para mapear o terreno, mesmo sob a densa vegetação da Amazônia, trouxe à luz estradas, praças e construções que antes eram invisíveis até mesmo para os arqueólogos mais experientes. Cada linha descoberta, cada traço de fundação, comprova que a complexidade dessa sociedade era muito maior do que se imaginava. Não estamos lidando com aldeias dispersas, mas com um núcleo urbano estruturado, capaz de abrigar milhares de pessoas de forma organizada e funcional. As análises mostram que a cidade possuía um sistema de irrigação inteligente, aproveitando os rios e cursos d'água da região para alimentar plantações e garantir água potável à população. Esse nível de engenharia demonstra que os habitantes entendiam profundamente a dinâmica ambiental e possuíam estratégias avançadas de planejamento e sustentabilidade. Eles conseguiram adaptar técnicas agrícolas e urbanísticas a um ambiente extremamente complexo, sem destruir a floresta, criando uma harmonia entre o urbano e o natural, que ainda hoje surpreende especialistas. Além disso, o padrão geométrico das construções sugere organização social e hierarquia, com áreas destinadas a moradias, praças centrais e possíveis centros cerimoniais. Cada alinhamento e disposição espacial é uma prova de que esses povos possuíam planejamento urbano e consciência de espaço público, conceitos que só associamos a civilizações antigas reconhecidas como avançadas. Isso significa que a Amazônia, por muito tempo subestimada, era palco de um nível de sofisticação comparável a grandes civilizações globais. O estudo desses vestígios também levanta questões sobre a dimensão cultural e espiritual da cidade. Monumentos circulares e áreas abertas podem ter sido usados para rituais ou observações astronômicas, indicando que a sociedade não apenas existia para sobreviver, mas também para entender seu lugar no cosmos. Essa ligação entre o cotidiano e a espiritualidade mostra que a cidade tinha complexidade simbólica e social, sugerindo que o conhecimento humano ali se manifestava em várias dimensões: prática, estética e espiritual. A descoberta dessas estruturas tem implicações que vão além da arqueologia. Cada evidência desafia narrativas históricas tradicionais e exige uma reconsideração do que entendemos por civilização na Amazônia. Sociedades complexas, interconectadas e engenhosamente adaptadas ao ambiente tropical existiram e prosperaram, provando que nossa percepção histórica estava incompleta. O desaparecimento dessas cidades ainda é um mistério,
mas o estudo contínuo promete revelar cada vez mais sobre a inteligência, criatividade e resiliência desses povos, conectando passado e presente em uma história que ainda está sendo escrita. Enquanto seguimos investigando a cidade perdida da Amazônia, torna-se evidente que sua existência não é apenas uma curiosidade arqueológica, mas uma revolução na maneira como compreendemos o passado da humanidade. Cada rua, cada praça e cada construção que emergem do mapeamento aéreo mostram que essa civilização possuía organização, planejamento urbano e técnicas de engenharia avançadas, revelando uma complexidade que jamais se esperaria em meio à selva. O tamanho das áreas habitadas sugere populações numerosas, capazes de manter coesão social e atividades econômicas e culturais interligadas. As evidências também indicam que a cidade fazia parte de uma rede maior, conectando-se com outros núcleos de ocupação por estradas retas e bem planejadas. Essa interconexão sugere comércio, comunicação e compartilhamento de conhecimento, desafiando a ideia de que a Amazônia antiga era composta apenas por grupos isolados. Cada ligação descoberta adiciona uma nova camada de entendimento sobre a amplitude e a sofisticação dessa civilização, mostrando que a floresta era um território vivo, densamente povoado e culturalmente rico. Outro aspecto fascinante é a dimensão espiritual e simbólica das construções. Praças centrais e monumentos circulares podem ter sido locais de cerimônias, observações astronômicas ou atividades religiosas, indicando que a vida urbana estava intimamente ligada à cosmologia e à espiritualidade. Isso demonstra que a sociedade não operava apenas com pragmatismo, mas também com consciência simbólica e cultural, algo que hoje percebemos como essencial para compreender a identidade e o funcionamento social desses povos. O que torna essa descoberta ainda mais relevante é a transformação que ela provoca em nossa narrativa histórica. Durante décadas, acreditou-se que a floresta amazônica era inóspita demais para civilizações complexas. Mas os vestígios mostram o contrário. A cidade perdida prova que o conhecimento humano pode florescer nos lugares mais desafiadores, que a criatividade e a adaptação são forças universais e que muitas histórias foram esquecidas ou ignoradas simplesmente por não se alinharem à visão tradicional da história. Mesmo com todo o progresso na pesquisa, perguntas essenciais permanecem. Por que a cidade foi abandonada? Que fatores ambientais, sociais ou políticos levaram ao seu desaparecimento? Cada resposta descoberta gera novas questões, mantendo o mistério vivo e estimulando a exploração contínua. A cidade perdida da Amazônia é uma lembrança poderosa de que a história humana é muito mais complexa do que os registros escritos sugerem, e que ainda há capítulos inteiros esperando para serem revelados, desafiando nossa compreensão sobre civilização, adaptação e resiliência. À medida que examinamos a cidade perdida da Amazônia, torna-se impossível ignorar a dimensão tecnológica e científica que permitiu sua redescoberta. O uso do lidar revolucionou a arqueologia amazônica, permitindo que pesquisadores enxergassem através da densa vegetação, revelando ruas, praças e construções que estavam completamente escondidas. Cada linha detectada, cada contorno de fundação, representa não apenas uma estrutura física, mas também evidências de inteligência, planejamento e organização social avançada. O que antes parecia impossível, agora surge diante de nossos olhos, mudando radicalmente a forma como interpretamos a ocupação humana da floresta. Os sistemas de irrigação, os terraços agrícolas e a distribuição estratégica das construções mostram que a cidade não apenas existia, mas prosperava.
A capacidade de manejar o ambiente de forma sustentável indica um conhecimento profundo sobre o clima, o solo e os recursos naturais. Isso demonstra que a civilização amazônica antiga possuía uma compreensão prática da ecologia, garantindo produtividade e sobrevivência sem comprometer o equilíbrio da floresta. Cada descoberta fortalece a noção de que essas sociedades tinham uma relação sofisticada com o ambiente, algo que a história muitas vezes negligenciou. Além disso, a disposição das construções sugere hierarquia e planejamento urbano, com áreas específicas para moradia, comércio e possíveis centros cerimoniais. Essa organização mostra que a sociedade não apenas sobreviveu, mas desenvolveu estruturas sociais complexas, capazes de administrar recursos, promover interações culturais e sustentar populações numerosas. A presença de praças e monumentos circulares indica ainda preocupações estéticas e simbólicas, reforçando a ideia de que a cidade possuía profundidade cultural e espiritual. O impacto dessa descoberta vai além da arqueologia. Cada vestígio encontrado desafia a narrativa tradicional que retratava a Amazônia como um espaço inóspito e pouco povoado. A Cidade Perdida demonstra que civilizações avançadas floresceram no coração da floresta, provando que a capacidade humana de adaptação e inovação é universal. A pesquisa contínua promete revelar ainda mais sobre a complexidade social, econômica e espiritual desses povos, conectando o passado e presente em uma compreensão mais rica da história. E mesmo com todas essas evidências, o mistério permanece. O que causou o abandono da cidade? Que eventos climáticos, sociais ou políticos levaram ao seu desaparecimento? Cada descoberta responde a algumas perguntas, mas levanta novas, mantendo o fascínio e a urgência de continuar explorando. A Cidade Perdida da Amazônia não é apenas uma relíquia, é um convite a repensar nossa compreensão da história, da civilização e da capacidade humana de se adaptar e prosperar em qualquer ambiente. À medida que avançamos na exploração da Cidade Perdida da Amazônia, torna-se cada vez mais claro que seu impacto vai muito além da arqueologia. Cada traço de rua, cada alinhamento de construção e cada praça central indica que essa sociedade possuía organização social complexa, com planejamento urbano e hierarquias bem definidas. Esses vestígios revelam que não se tratava de uma população dispersa ou nômade, mas de uma civilização capaz de gerir recursos, coordenar atividades coletivas e manter uma coesão social impressionante em meio à selva. O estudo detalhado das áreas agrícolas mostra que eles possuíam sistemas sofisticados de irrigação e cultivo, aproveitando rios e terrenos de forma estratégica. Essa engenharia não apenas sustentava grandes populações, mas também preservava a integridade ecológica da floresta. Isso prova que os habitantes tinham profundo conhecimento do ambiente e habilidades para adaptar técnicas agrícolas de forma sustentável. A Cidade Perdida representa, portanto, não apenas um feito arquitetônico, mas uma lição sobre como sociedades humanas podem prosperar em harmonia com a natureza. Além disso, há fortes indícios de que a cidade fazia parte de uma rede interconectada, ligando diferentes núcleos urbanos por estradas e caminhos planejados. Isso sugere comércio, comunicação e troca cultural, reforçando a ideia de que a Amazônia antiga era muito mais densamente povoada e organizada do que se imaginava. Cada conexão descoberta aumenta a complexidade dessa civilização e nos permite compreender que o conhecimento, a cooperação e a cultura eram elementos centrais da vida urbana. O aspecto espiritual e simbólico também é evidente. Estruturas circulares, praças centrais e possíveis locais de ritual
indicam que a cidade tinha uma dimensão cultural profunda, integrando religião, astronomia e práticas sociais. Essa relação entre o cotidiano e a espiritualidade revela que a sociedade valorizava o equilíbrio entre funcionalidade, estética e significado simbólico. É um exemplo de civilização completa, em que todos os aspectos da vida eram interconectados. A cidade perdida da Amazônia não é apenas um conjunto de ruínas, mas um marco que desafia nossa compreensão histórica. As evidências mostram que civilizações avançadas existiram em locais que a história tradicional considerava inóspitos. O desaparecimento dessas sociedades ainda é um mistério, mas cada vestígio encontrado nos aproxima de compreender suas vidas, suas habilidades e sua capacidade de adaptação. Essa descoberta nos lembra de que a história humana é vasta, multifacetada e cheia de segredos ainda por revelar, e que o coração da floresta ainda guarda muitas respostas para aqueles dispostos a buscá-las. O aspecto mais intrigante da cidade perdida da Amazônia é a forma como ela redefine nossa compreensão sobre civilização e resiliência humana. Cada construção descoberta, cada rua mapeada e cada praça central indica que essa sociedade possuía planejamento urbano sofisticado, capaz de abrigar grandes populações de maneira organizada e funcional. Isso revela que os habitantes não apenas sobreviveram, mas prosperaram em um dos ambientes mais desafiadores do planeta, desenvolvendo sistemas agrícolas, de irrigação e estruturas sociais que permitiam a manutenção de uma vida complexa e interconectada. Os vestígios mostram também que a cidade não era isolada. Estradas e caminhos que se estendem por quilômetros indicam conexões com outras áreas de ocupação, sugerindo comércio, trocas culturais e possivelmente alianças políticas. Isso demonstra que a região poderia ter abrigado uma rede de cidades interdependentes, cada uma contribuindo para a estabilidade e crescimento da civilização amazônica. Cada descoberta evidencia não apenas inteligência adaptativa, mas também capacidade de organização coletiva e visão estratégica de longo prazo. A dimensão espiritual e cultural da cidade é igualmente notável. Praças centrais, construções circulares e possíveis centros cerimoniais indicam que a vida urbana estava intimamente ligada à religião, à astronomia e à cultura. Isso sugere que os habitantes buscavam significado em cada aspecto da existência, integrando funcionalidade, estética e simbolismo. A cidade perdida revela, portanto, uma civilização completa, capaz de articular práticas sociais, culturais e espirituais de maneira harmoniosa. O impacto dessa descoberta é profundo. Durante séculos, a Amazônia foi considerada um espaço inóspito e pouco povoado. Mas evidências como essas mostram que a floresta foi palco de sociedades avançadas, resilientes e engenhosamente adaptadas ao ambiente. O desaparecimento dessas cidades permanece um mistério, mas cada vestígio encontrado abre novas possibilidades de pesquisa, fornecendo lições valiosas sobre adaptação, sustentabilidade e inteligência humana. Por fim, a cidade perdida da Amazônia nos força a repensar a narrativa histórica que herdamos. Ela nos lembra que a história humana é mais complexa do que registros escritos sugerem, que civilizações inteiras podem ter prosperado em lugares que julgávamos impossíveis e que muitos segredos ainda aguardam para serem descobertos. Cada pedra, cada rua e cada praça é um convite a explorar, questionar e compreender um passado que desafia expectativas e nos conecta de forma direta à capacidade infinita do ser humano de criar, adaptar-se e florescer, mesmo nos lugares mais inesperados.
À medida que continuamos a desvendar os segredos da cidade perdida da Amazônia, torna-se evidente que sua importância vai muito além da arqueologia. Cada estrutura descoberta, cada estrada alinhada e cada praça central revela uma sociedade complexa, organizada e capaz de adaptar-se aos desafios da floresta tropical. Não se tratava apenas de sobrevivência. Esses povos desenvolveram sistemas urbanos, agrícolas e sociais que garantiam produtividade, coesão e estabilidade, mesmo em um ambiente hostil e imprevisível. O estudo das técnicas de manejo ambiental mostra que eles possuíam profundo conhecimento sobre o solo, a água e a flora. Sistemas de irrigação, terraços agrícolas e o aproveitamento estratégico de rios indicam planejamento sofisticado, capaz de sustentar grandes populações sem esgotar os recursos naturais. Essa capacidade de harmonizar ocupação humana e sustentabilidade ecológica é impressionante, revelando uma inteligência adaptativa que desafia nossa compreensão sobre civilizações pré-colombianas. Além disso, os vestígios arqueológicos sugerem que a cidade fazia parte de uma rede mais ampla de núcleos interconectados. Estradas que atravessam a floresta e ligam diferentes áreas indicam comércio, trocas culturais e possivelmente intercâmbio de conhecimento e tecnologia. Isso demonstra que a Amazônia antiga não era composta por grupos isolados, mas por sociedades que se organizavam em rede, compartilhando recursos, cultura e estratégias de sobrevivência. A dimensão simbólica e espiritual da cidade também é clara. Praças centrais, monumentos circulares e estruturas alinhadas com fenômenos astronômicos sugerem que os habitantes integravam aspectos religiosos e cosmológicos em sua vida cotidiana. A cidade não era apenas funcional, mas carregava significados culturais profundos, mostrando que esses povos compreendiam a importância de integrar o social, o espiritual e o ambiental em sua organização urbana. O impacto dessa descoberta é revolucionário. Ao contrário do que se acreditava, a Amazônia antiga não era um espaço inóspito ou subdesenvolvido. Civilizações avançadas prosperaram, demonstrando criatividade, planejamento e resiliência excepcionais. O desaparecimento dessas cidades continua sendo um enigma, mas cada evidência encontrada nos aproxima de entender melhor suas vidas, seu conhecimento e suas estratégias de adaptação. A cidade perdida da Amazônia é, portanto, um convite a reimaginar a história humana e a reconhecer que muitos capítulos ainda permanecem ocultos sob a vegetação densa da floresta. Conforme avançamos na análise da cidade perdida da Amazônia, torna-se cada vez mais claro que sua descoberta representa uma reviravolta na forma como compreendemos a história da humanidade na região. Cada vestígio encontrado, ruas alinhadas, praças centrais, estruturas circulares, revela que estamos diante de uma civilização altamente organizada, capaz de planejar sua ocupação urbana, manter coesão social e adaptar-se a um ambiente desafiador com inteligência e criatividade. O uso de tecnologia de ponta, como o lidar, permitiu aos arqueólogos enxergar além da vegetação densa, revelando uma cidade que antes parecia impossível de existir. Esses mapeamentos mostram não apenas construções isoladas, mas uma rede complexa de áreas residenciais, agrícolas e cerimoniais, indicando planejamento urbano de longo prazo. Cada alinhamento e padrão geométrico é uma prova de que os habitantes possuíam compreensão avançada de espaço, função e estética, fatores essenciais para a manutenção de uma sociedade complexa. Além do aspecto urbano, o estudo das técnicas agrícolas revela uma inteligência adaptativa impressionante. Sistemas de irrigação, terraços e aproveitamento estratégico dos rios mostram que a cidade era capaz de sustentar grandes populações de forma sustentável, respeitando o equilíbrio ecológico da floresta. Essa harmonia entre ocupação humana e ambiente natural
indica um nível de conhecimento e planejamento que desafia a narrativa histórica tradicional sobre a Amazônia. Outro ponto crucial é a dimensão cultural e simbólica da cidade. As praças centrais e estruturas circulares podem ter sido locais de rituais, observações astronômicas ou celebrações comunitárias, mostrando que a sociedade valorizava aspectos espirituais, sociais e estéticos em paralelo às necessidades práticas. Essa integração demonstra que a civilização não se limitava à funcionalidade, mas também buscava significado, coesão e conexão com o cosmos, revelando uma profundidade cultural surpreendente. A cidade perdida da Amazônia, portanto, não é apenas uma descoberta arqueológica, mas um catalisador para repensar conceitos de civilização, organização social e inteligência humana. Cada vestígio encontrado desafia nossas percepções, mostrando que sociedades complexas prosperaram em regiões consideradas inóspitas e que muitos capítulos da história ainda permanecem ocultos. Essa cidade nos lembra que o passado guarda segredos que podem redefinir completamente a narrativa da humanidade, revelando lições de adaptação, criatividade e resiliência que ainda ecoam nos dias de hoje. Enquanto aprofundamos a investigação da cidade perdida da Amazônia, surge um aspecto que transforma a descoberta em um verdadeiro marco arqueológico: a relação intrínseca entre a civilização e a floresta que a rodeava. Não estamos diante de construções que impuseram-se ao ambiente, mas de uma sociedade que moldou seu espaço com inteligência, respeitando a topografia, os rios e os ciclos naturais da região. Essa integração mostra que os habitantes possuíam não apenas habilidades técnicas, mas também uma visão de mundo que unia funcionalidade, sustentabilidade e espiritualidade. As estradas retas, os alinhamentos precisos das construções e as áreas abertas sugerem planejamento urbano consciente. Cada rua, praça ou edificação foi pensada para atender às necessidades sociais, econômicas e culturais da população. Os sistemas de irrigação e os terraços agrícolas indicam uma capacidade notável de gerenciamento de recursos, permitindo que grandes populações prosperassem sem comprometer o equilíbrio ambiental. Esse nível de sofisticação evidencia uma civilização que conhecia e dominava seu entorno, aplicando conhecimento prático e estratégico em todas as esferas da vida cotidiana. Além da funcionalidade, a cidade revela uma profunda dimensão cultural e simbólica. Estruturas circulares e praças centrais provavelmente serviam como locais de rituais ou observações astronômicas, refletindo um entendimento complexo do universo e da posição do ser humano dentro dele. A integração entre espiritualidade, organização social e planejamento urbano demonstra que a civilização amazônica antiga buscava significado em cada aspecto de sua existência, mostrando uma maturidade cultural surpreendente e muitas vezes subestimada. A rede de estradas que conecta diferentes núcleos da cidade indica comunicação, comércio e intercâmbio cultural, revelando que a Amazônia antiga era densamente povoada e interligada. Esse aspecto desafia concepções antigas de que a região era um espaço inóspito e pouco povoado, mostrando que civilizações avançadas floresceram no coração da floresta, com planejamento, inteligência e capacidade de adaptação excepcionais. O desaparecimento da cidade permanece um mistério. Mudanças ambientais, doenças, conflitos internos ou combinações desses fatores podem ter levado ao abandono. Mas cada vestígio recuperado fornece pistas que aproximam os pesquisadores da compreensão de sua história. A cidade perdida da Amazônia é mais do que um sítio arqueológico.
É um convite a repensar a história humana, a reconhecer civilizações que desafiaram expectativas e a aprender com exemplos de adaptação, resiliência e inteligência aplicada, conectando passado, presente e futuro em uma narrativa que ainda está sendo revelada. À medida que mergulhamos mais profundamente nos mistérios da cidade perdida da Amazônia, torna-se evidente que cada descoberta redefine nossa compreensão da história da região. As evidências arqueológicas mostram uma sociedade que não apenas sobreviveu, mas que prosperou, demonstrando planejamento urbano, organização social e habilidades técnicas surpreendentes. Cada rua alinhada, cada praça central e cada construção descoberta evidencia uma civilização capaz de administrar recursos, sustentar grandes populações e manter coesão social em um ambiente complexo e desafiador. O estudo dos sistemas agrícolas revela um conhecimento sofisticado da floresta. Canais de irrigação, terraços e aproveitamento estratégico dos rios indicam que os habitantes possuíam compreensão avançada do ambiente, garantindo colheitas produtivas e sustentabilidade ecológica. Essa integração com a natureza mostra que a civilização amazônica antiga não era apenas pragmática, mas também inteligente e resiliente, capaz de harmonizar ocupação humana com preservação ambiental de maneira exemplar. A dimensão cultural e simbólica da cidade também impressiona. Estruturas circulares e praças centrais podem ter sido locais de rituais, observações astronômicas ou atividades comunitárias, revelando que a sociedade valorizava o equilíbrio entre funcionalidade e significado. Esse aspecto indica que a cidade não era apenas um espaço de sobrevivência, mas também de expressão cultural, espiritual e social, demonstrando uma profundidade de pensamento e organização rara em registros históricos de regiões tropicais. Além disso, a interconexão com outros núcleos por estradas planejadas sugere comércio, comunicação e troca cultural. A Amazônia Antiga, portanto, não era um território isolado, mas uma rede de sociedades complexas, capazes de interagir, compartilhar conhecimento e sustentar populações numerosas. Cada evidência encontrada reforça a ideia de que civilizações avançadas floresceram no coração da floresta, desafiando percepções antigas sobre a região. O mistério do abandono da cidade continua instigante. Mudanças ambientais, doenças, conflitos internos ou múltiplos fatores podem ter contribuído para seu desaparecimento, mantendo um véu de incerteza que desperta fascínio. A cidade perdida da Amazônia é um lembrete de que a história humana é muito mais rica e complexa do que os registros tradicionais indicam, oferecendo lições de adaptação, resiliência e inteligência que ainda podem inspirar a compreensão do presente e do futuro. Ao avançarmos na compreensão da cidade perdida da Amazônia, percebemos que seu valor vai muito além das estruturas físicas. Cada vestígio revela uma sociedade complexa, organizada e engenhosa, capaz de transformar a floresta em um ambiente habitável sem destruí-la. A análise das ruas, praças e construções mostra planejamento urbano avançado, sugerindo que os habitantes possuíam hierarquias sociais, divisão de tarefas e estratégias para manter coesão em grandes populações. Esses elementos evidenciam uma inteligência aplicada em múltiplas dimensões, incluindo agricultura, engenharia, comunicação e vida comunitária. O estudo das áreas agrícolas confirma um domínio profundo sobre o ambiente. Sistemas de irrigação, terraços e aproveitamento estratégico dos rios permitiam produção consistente, mesmo em um ecossistema desafiador. Isso demonstra que a civilização amazônica antiga tinha conhecimento científico empírico, entendendo ciclos naturais, clima e solo, aplicando-os de forma prática e sustentável.
Essa capacidade de adaptação e planejamento garante que a cidade não seja apenas um registro arqueológico, mas um modelo de equilíbrio entre humanidade e natureza. Além da funcionalidade, a dimensão cultural e simbólica da cidade é notável. Praças centrais e estruturas circulares provavelmente serviam para rituais, observações astronômicas ou eventos comunitários, mostrando que os habitantes integravam espiritualidade, cultura e ciência em seu cotidiano. Esse aspecto revela uma civilização consciente de seu entorno, conectando vida prática, estética e significado simbólico de maneira harmoniosa. A interconexão entre diferentes núcleos urbanos por estradas planejadas sugere comércio, comunicação e troca cultural. Isso indica que a Amazônia antiga era densamente povoada e interligada, desafiando conceitos anteriores de isolamento regional. Cada descoberta reforça que sociedades avançadas prosperaram na floresta, utilizando conhecimento, planejamento e criatividade para se adaptar e crescer. O desaparecimento da cidade ainda é um enigma. Fatores ambientais, sociais ou políticos podem ter causado seu abandono, mas cada evidência recuperada acrescenta novas peças ao quebra-cabeça histórico. A cidade perdida da Amazônia é, portanto, um convite a repensar a história humana, reconhecer civilizações avançadas ignoradas e compreender que a capacidade de adaptação, resiliência e inteligência pode florescer nos lugares mais inesperados. Chegando a este ponto da exploração, a cidade perdida da Amazônia revela-se não apenas como um local de descobertas arqueológicas, mas como um verdadeiro laboratório da história humana. Cada estrutura, cada alinhamento de rua e cada praça central reflete planejamento urbano e social de alto nível, mostrando que os habitantes possuíam habilidades organizacionais impressionantes. Eles conseguiram estabelecer uma sociedade coesa, com divisão de funções, controle de recursos e interações complexas, mesmo em um ambiente tão desafiador quanto a floresta tropical. O estudo dos sistemas de manejo ambiental evidencia que a cidade era tecnologicamente avançada. Canais de irrigação, terraços agrícolas e a distribuição estratégica de construções demonstram que os habitantes compreendiam profundamente a ecologia local. Esse conhecimento permitia não apenas a subsistência, mas o florescimento de populações numerosas, provando que a civilização amazônica antiga possuía capacidades de engenharia e planejamento sustentável comparáveis a grandes civilizações históricas conhecidas. A dimensão cultural e simbólica também é um ponto central. Estruturas circulares e praças centrais sugerem locais de rituais, eventos sociais ou observações astronômicas, mostrando que o cotidiano estava integrado com a espiritualidade e o conhecimento do cosmos. A cidade não era apenas funcional, mas também carregava significados sociais, culturais e religiosos, demonstrando que a população valorizava estética, ordem e propósito em sua vida coletiva. A rede de estradas, que conecta diferentes núcleos urbanos, indica que a cidade fazia parte de uma sociedade interconectada. Comércio, trocas culturais e transmissão de conhecimento eram provavelmente essenciais para a manutenção da civilização, evidenciando que a Amazônia antiga era densamente povoada e culturalmente complexa. Isso desafia interpretações tradicionais que subestimavam a densidade populacional e a sofisticação tecnológica da região. O mistério do desaparecimento da cidade permanece, mas cada nova descoberta nos aproxima de compreender como essas civilizações prosperaram e eventualmente desapareceram. A cidade perdida da Amazônia é um lembrete de que a história humana é mais rica e complexa do que imaginamos,
e que ainda há muito a aprender sobre adaptação, criatividade e resiliência, fornecendo lições valiosas sobre como sociedades podem florescer mesmo nos ambientes mais inóspitos. Ao aprofundarmos o estudo da cidade perdida da Amazônia, percebemos que estamos diante de uma descoberta que desafia paradigmas históricos. Cada vestígio arqueológico, das ruas retas, às praças centrais e construções circulares, evidencia uma sociedade com planejamento urbano, hierarquia social e habilidades técnicas impressionantes. Esses habitantes transformaram a floresta em um espaço habitável e funcional, sem comprometer sua integridade, demonstrando inteligência, organização e adaptação que surpreendem até os especialistas mais experientes. O domínio ambiental era notável. Sistemas de irrigação, terraços agrícolas e aproveitamento estratégico dos rios garantiam produtividade agrícola e sustentabilidade ecológica. Essa gestão eficiente dos recursos naturais mostra que a civilização amazônica antiga aplicava conhecimento empírico e científico, equilibrando subsistência, crescimento populacional e preservação ambiental. A cidade não apenas existia, mas prosperava, refletindo uma inteligência adaptativa sofisticada e uma capacidade de planejamento à prova de desafios naturais. A dimensão cultural e espiritual da cidade também é evidente. Estruturas circulares e praças centrais sugerem locais de rituais, observações astronômicas e celebrações coletivas. Esse equilíbrio entre funcionalidade e simbolismo revela que a sociedade valorizava a integração entre vida prática, cultura e espiritualidade, criando um espaço urbano carregado de significado e propósito. Cada detalhe arquitetônico transmite a profundidade cultural e social da civilização, evidenciando que eles compreendiam o valor do planejamento estético e simbólico em paralelo às necessidades práticas. A interconexão entre diferentes núcleos por estradas bem planejadas indica comércio, comunicação e troca cultural, demonstrando que a Amazônia antiga não era fragmentada, mas uma rede complexa de sociedades interdependentes. Essa realidade desafia concepções antigas de isolamento regional e subestimação da população local. Cada descoberta reforça que civilizações avançadas prosperaram na floresta, utilizando conhecimento, criatividade e planejamento para se adaptar e prosperar. O mistério do abandono da cidade persiste. Mudanças ambientais, conflitos ou epidemias podem ter contribuído, mas cada vestígio encontrado traz novas pistas. A cidade perdida da Amazônia não é apenas um sítio arqueológico. É uma narrativa viva que nos desafia a repensar a história, a reconhecer civilizações esquecidas e a aprender com exemplos de inteligência, resiliência e adaptação humana, revelando que o passado ainda guarda segredos capazes de transformar nossa compreensão do mundo. À medida que nos aproximamos da conclusão da investigação sobre a cidade perdida da Amazônia, fica claro que estamos diante de uma civilização que combina planejamento, inteligência e adaptação de forma surpreendente. Cada rua, praça e estrutura descoberta mostra que os habitantes eram capazes de organizar a vida coletiva, administrar recursos e criar sistemas urbanos complexos em meio a um ambiente desafiador. Essa capacidade de planejamento urbano revela que a sociedade não apenas sobreviveu, mas floresceu, demonstrando coesão social, estratégias agrícolas avançadas e habilidades técnicas excepcionais. O manejo ambiental era sofisticado. Sistemas de irrigação, terraços agrícolas e aproveitamento estratégico de rios indicam que a população entendia profundamente o ecossistema local, garantindo produção agrícola contínua e preservando a floresta. Essa integração com o ambiente mostra que a civilização amazônica antiga possuía inteligência aplicada,
combinando sustentabilidade, produtividade e crescimento populacional de maneira equilibrada. A cidade não era apenas funcional, mas um modelo de harmonização entre humanidade e natureza. Além disso, a dimensão cultural e espiritual da cidade é impressionante. Monumentos circulares, praças centrais e possíveis centros cerimoniais indicam que a vida urbana estava conectada a rituais, astronomia e práticas coletivas. A sociedade valorizava o equilíbrio entre funcionalidade, simbolismo e significado, mostrando que as construções não eram apenas práticas, mas também carregadas de sentido cultural e espiritual. Esse aspecto revela maturidade social e intelectual, evidenciando que a civilização possuía uma compreensão holística da vida. As conexões entre diferentes núcleos urbanos sugerem comércio, comunicação e compartilhamento cultural. A Amazônia Antiga, portanto, não era um território isolado, mas uma rede de sociedades complexas e interdependentes. Cada vestígio encontrado desafia narrativas tradicionais, mostrando que civilizações avançadas floresceram no coração da floresta, com criatividade, organização e capacidade de adaptação notáveis. O desaparecimento da cidade ainda é um mistério, mas cada descoberta contribui para reconstruir sua história e compreender seu impacto. A cidade perdida da Amazônia é mais do que um sítio arqueológico. É um convite a reimaginar a história humana, a reconhecer civilizações avançadas e a aprender com exemplos de inteligência, resiliência e adaptação, lembrando que o passado ainda guarda segredos capazes de transformar nossa percepção do mundo. Enquanto encerramos nossa exploração da cidade perdida da Amazônia, torna-se evidente que estamos diante de um dos maiores enigmas arqueológicos da região. Cada rua, praça e construção descoberta revela um planejamento urbano notável e uma sociedade capaz de prosperar em harmonia com um ambiente complexo e desafiador. A inteligência aplicada na organização social, na agricultura e no manejo ambiental demonstra que essa civilização possuía conhecimentos avançados, comparáveis aos de grandes culturas históricas, e que sua capacidade de adaptação era impressionante. Os sistemas agrícolas e de irrigação mostram domínio ambiental e sustentabilidade. O aproveitamento estratégico dos rios e a construção de terraços permitiam produção constante e preservação da floresta, evidenciando uma compreensão profunda da ecologia local. Essa integração entre ocupação humana e natureza revela uma sociedade resiliente, capaz de sustentar grandes populações sem comprometer o equilíbrio ambiental, algo que desafia narrativas históricas anteriores sobre a Amazônia. A dimensão cultural e espiritual da cidade é igualmente impressionante. Estruturas circulares, praças centrais e possíveis locais de rituais ou observações astronômicas indicam que a vida urbana não se limitava à funcionalidade, mas incorporava significados simbólicos e religiosos. A civilização valorizava estética, propósito e integração social, criando espaços que uniam prática, cultura e espiritualidade de forma harmoniosa. A interconexão com outros núcleos urbanos, através de estradas planejadas, sugere comércio, comunicação e trocas culturais, demonstrando que a região era densamente povoada e interligada. Cada descoberta desafia interpretações antigas que consideravam a Amazônia isolada e subdesenvolvida, mostrando que civilizações avançadas floresceram no coração da floresta com criatividade, planejamento e inteligência notáveis. O desaparecimento da cidade continua sendo um mistério, mas cada evidência recuperada acrescenta novas peças ao quebra-cabeça histórico.
A cidade perdida da Amazônia nos convida a repensar a história humana, reconhecer civilizações esquecidas e aprender lições valiosas sobre adaptação, inteligência e resiliência. É um lembrete de que o passado ainda guarda segredos que podem transformar nossa compreensão do mundo e inspirar novas formas de interpretar a história e a relação do ser humano com seu ambiente. Chegando ao fechamento desta narrativa sobre a cidade perdida da Amazônia, percebemos que cada descoberta transforma nossa visão sobre civilização, adaptação e história. As ruas retas, as praças centrais e as construções circulares não apenas revelam habilidades técnicas e planejamento urbano avançado, mas também uma sociedade capaz de harmonizar vida coletiva, espiritualidade e respeito ao ambiente. A complexidade organizacional e a sofisticação social evidenciam uma civilização que prosperou em um dos ambientes mais desafiadores do planeta, deixando um legado surpreendente. Os sistemas agrícolas e de irrigação mostram que a cidade não apenas sustentava grandes populações, mas também se integrava de maneira sustentável à floresta. Cada técnica aplicada demonstra conhecimento profundo do ecossistema local, evidenciando inteligência adaptativa e planejamento estratégico. Esse equilíbrio entre funcionalidade e preservação ambiental transforma a cidade em um modelo de civilização resiliente, que utilizava seus recursos de forma inteligente e eficiente. Além da funcionalidade, a dimensão cultural e simbólica da cidade é impactante. Estruturas circulares, praças centrais e possíveis locais de rituais ou observações astronômicas indicam que a sociedade valorizava significado, cultura e espiritualidade, integrando-os ao cotidiano. Esse equilíbrio entre prática, simbolismo e estética mostra uma maturidade social rara, revelando que a civilização possuía uma visão holística da vida e da organização coletiva. A rede de conexões entre núcleos urbanos revela comércio, comunicação e intercâmbio cultural, provando que a Amazônia antiga era densamente povoada e interconectada. Cada descoberta desafia a narrativa histórica tradicional, mostrando que civilizações avançadas prosperaram no coração da floresta, utilizando planejamento, criatividade e resiliência. O mistério do desaparecimento da cidade permanece, mas sua descoberta redefine nossa compreensão do passado e inspira uma nova forma de olhar para a história humana. A cidade perdida da Amazônia é um testemunho da capacidade do ser humano de se adaptar, criar e prosperar, mesmo nos lugares mais inesperados, lembrando-nos que o passado ainda guarda segredos que podem transformar nossa visão sobre civilização, cultura e sobrevivência.